Ulisses, você citou a questão do hedge parcial. E aí eu queria que, por gentileza, você explicasse para a turma como é que ele funciona ali na prática, no dia a dia. Legal. Vamos lá. Essa parte é um pouco mais técnica, mas é assim. Vamos supor que você tem um título público de 10 anos, tá? Só para dar exemplo. Você tem um título público de 10 anos, né? E indexado à inflação, IPCA. É o Tesouro IPCA que você acessa o 2035, vamos dizer... Ó, agora é 2040. O Tesouro mudou, né? Pro nosso público é o 2040. Tá bom, vamos lá. Então temos 2040. Aí a gente fala assim, Ricardo, você chega para mim e fala, Ulisses, estou preocupado que esse negócio aqui vai ficar oscilando. Eu queria aquele negócio quentinho, aquela água quentinha lá, o CDI, o queniano, que é bom, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar o retorno de um pelo outro e como os dois, né, o Tesouro Selic e o Tesouro Inflação, o risco deles de crédito é o mesmo, porque chama Tesouro Nacional, certo? Então, assim, vamos trocar o retorno de um pelo outro? Vamos. Legal. Agora, de repente, você chega o Felipe aqui, que é o cara que gosta do IMAB5, e ele fala assim, ô Ricardo, você não... Ulisses, eu quero proteger da inflação, tem aqui o Tesouro 2040, né? Só que eu quero... Na verdade, eu não queria que oscilasse tanto, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, você consegue trocar comigo o retorno do 2040 pelo retorno que for uma cesta de títulos de até 5 anos que ela vai andando ao longo do tempo? Vamos fazer essa operação? E aí, por quê? Porque isso daí vai chacoalhando menos. Se eu precisar trocar a qualquer momento, se eu precisar sair a qualquer momento desse negócio, eu saio. Beleza? Eu falo para você, vamos fazer essa troca. Quanto custa fazer isso, né? Essa é uma operação que antigamente, lá nas antigas, chamava swap, né? Então, só que antigamente era feito com uma instituição financeira no meio. Instituição financeira trabalha de graça. Aí encarecia o custo. Então, era caro, né? Vamos lá, bem simples, era caro. Aí, de uns 10 anos para cá... Foi o DAP, né? Criaram um instrumento na bolsa que chama DAP, né? DAP. Que nem eu falei, é um pouco mais técnico essa parte, mas assim, o que é importante para o investidor saber é que dá para viabilizar exatamente essa troca. Maravilha. Então, você troca o retorno do título do Tesouro lá mais longo por um mais curto, que oscila menos. O risco de crédito é o mesmo, não mudou nada. Então, assim, se eu investir na Sabesp, continua sendo um risco Sabesp, mas em vez de oscilar como se fosse um título de 10 anos, vai oscilar como se fosse um título de 2. Ou seja, vai oscilar muito menos. Isso que a gente faz. Já ouvi, olha que maluquice, né? Eu já ouvi que alguém falando assim, não, pô, o pessoal lá inventou essa engenharia financeira toda para quê? Para garantir que o patrimônio não vai oscilar muito, né? E que daí vai continuar pagando taxa de gestão. Eu falei, nossa, nunca tinha ouvido essa criatividade. Eu estou lá fazendo uma engenharia financeira para melhorar, de fato, a relação de retorno sobre risco, porque é o que as pessoas deveriam estar procurando e que a gente procura, de fato, né, para ter uma resiliência maior. Porque, no fim das contas, inclusive, é o que dá dinheiro. É o que chega mais longe. Perfeito. E melhor. E aí, sim, você tem menos volatilidade, menos surpresas, mais consistência. Mas não, é só porque eles querem ganhar mais taxa de gestão, né? Eu falo assim, eu vejo um comentário desse, eu falo pro cara, tomara que ele não vá no médico também, né? Aquele cara que só quer te manter vivo para você pagar os honorários da consulta, né? Esse é um bom tem umas coisas que acontecem aí que de vez em quando você fala, não é possível, né? A turma, infelizmente, a gente tem muita análise que a pessoa está mais preocupada em ver como o gestor está se remunerando do que avaliar a carteira de ativos que está ali dentro. Ou então, sim, está mal acostumado, né? Está mal servido normalmente. Também, né? Também tem um pouco disso. Também. Né? Eu acho que está implícito que se você está delegando a gestão para alguém, para um profissional, você tem que confiar. Mas se você não confia nele, por que você está investindo em primeiro lugar? Né? Assim, não é tão básico quanto isso? E quando eu falo de fundos de investimento, é uma crença comum o investidor, ele acreditar que ele tem a mesma capacidade de fazer a mesma coisa. Aí eu até entendo, pô, se eu tiver a mesma capacidade sozinho, fazer uma análise melhor do que o Arthur e todo o time da Esparta junto, eu não tinha que estar pagando taxa para ninguém, mas eu consigo.
sozinho? Essa que é a questão. Eu vejo muita gente Que confiança dessa pessoa, hein? Então, eu tenho inveja da confiança E dessa outra, pessoa. quando a gente analisa um resultado, eu que eu faço isso para recomendar um fundo de investimento, eu estou analisando o resultado líquido de taxas. Então, eu estou vendo, depois que eu paguei o que o gestor merece do trabalho dele, o que sobra para o investidor é satisfatório, é consistente. Então, eu olhar o custo pela entrega, não o custo pelo custo, né? Exato. Isso acontece, é comum.